Meu amigo vascaíno, situação complicada, mais um vexame ontem. O Vasco desta vez cai para o Fortaleza, pode fechar a rodada na penúltima colocação. Situação do Barbieri muito tensa. Conselheiros do Vasco cobrando aí o Paulo Brax, cobrando o Luiz Melo. Situação aí do presidente do clube associativo cada vez mais complicada, sem clima, e a gente vai falar também sobre a hipocrisia de alguns jornalistas e de alguns canais aí que são passadores de pano, que não tem moral, que não tem índole para poder fazer cobranças. Esse pessoal colocou o Vasco da Gama numa sarjeta tremenda. Essa situação de 777 partners foi a pior coisa que aconteceu no Vasco da Gama nos seus 124 anos de história. Eu peço a você que está descontente, você que não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, a situação do Vasco nesse campeonato é degradante. A pior campanha do Vasco da Gama nos últimos 20 anos do Campeonato Brasileiro. São 8 jogos, portanto, 24 pontos disputados. O Vasco só conseguiu 6 pontos. O Vasco não tem padrão técnico, tático, fisicamente é um time que anda dentro de campo. E o seguinte, os protestos que foram feitos na última semana parece que não foram suficientes. Tem que continuar a protestar contra esse pessoal que está aí no Vasco da Gama. Situação do Barbieri praticamente insustentável. O Barbieri só pode estar de brincadeira com o torcedor vascaíno. Ontem, tá certo que era o Maldonado, mas isso aí ele estava lá no rádio falando para o Maldonado. Você colocar o nosso Aureliano com 47 minutos do segundo tempo, isso é uma brincadeira de mau gosto. Perdeu o time ao colocar aí o Miranda no lugar do Capasso. Cara, não dá. O Barbieri já deu o que tinha que dar. Semana de clássico contra o Flamengo, campeonato à parte. Próximo jogo do Vasco só na próxima segunda-feira. São 8 dias para poder trabalhar. E, meus amigos, essa semana o Barbieri tem que cair. Ah, Laueno, não tem outro para poder trazer. Problema não é meu. Problema é desses safados, desses estelionatários que compraram o Vasco da Gama. Problema não é meu. O Cuca tá aí. Tem que cobrar a situação de quem é milionário, né? Milionário se vira para poder trazer. Situação aí do Paulo Brax, totalmente sem clima também no Vasco da Gama, junto com o Luiz Melo. O ambiente é péssimo, é um ambiente que um não fala com o outro, isso vai para dentro de campo. O Abel Braga tá igual um peixe fora do aquário aí, já não sabe mais o que fazer. E é o seguinte, meus amigos, a culpa disso tudo é desse presidente do clube associativo que entrou lá através de um golpe e simplesmente, cara, não cobra. O cara tem uma cadeira no conselho da SAF, no conselho administrativo, o cara não cobra. Independentemente do Vasco ter virado SAF, os conselheiros do Vasco era para impeachment esse Jorge Salgado. Jorge Salgado tinha que pedir renúncia por tudo que está acontecendo aí no Vasco da Gama, porque não dá mais. E outra, torcedor do Vasco, a gente tem que parar com essa situação de achar que quem manda é 777 partes. Quem manda somos nós.
do jeito que está aí, se continuar desse jeito, a gente vai lançar a campanha aqui de sócio zero. Vamos lançar a campanha aqui de público zero, porque o torcedor do Vasco está se doando bastante para ter um time desse que é lixo, um treinador de merda. Então, a gente tem que parar para poder pensar nisso. Agora, o que mata aí no Vasco da Gama também é a hipocrisia de alguns jornalistas, como o seu Flávio Dias, Lucas Pedrosa, como é o seu Fábio Azevedo, que querem tirar o deles da reta. Todos vocês são culpados, sem exceção. Vocês são hipócritas. Vocês não tiveram nem a decência, a humildade de pedir perdão para o torcedor do Vasco, porque vocês implementaram essa merda do Vasco. Foi vocês quem financiaram. Assim como os outros canais aí de YouTube. Seu Dieguinho, Mário Coelho, né? Entre outros aí, vocês financiaram essa pouca vergonha no Vasco. Agora vocês dão declarações como se nada tivesse acontecendo, certo? E os senhores tinham que cobrar aí, primeiro pedir perdão à torcida do Vasco pelo que vocês fizeram. Segundo, né, cobrar do seu Josh, que no canal de vocês é proibido falar o nome de Josh Wand. Então vocês tinham que cobrar de Josh Wand. Terceiro, vocês tinham que exigir a renúncia desse presidente que está aí, que entrou, todo mundo sabe a forma como ele entrou no Vasco da Gama. Não dá mais. O problema do Vasco não é só o Barbieri, gente. Vai mandar o Barbieri embora, vai ficar aí o Paulo Brax, que não sabe contratar, vai ficar o Luiz Melo, que é CEO, que não sabe fazer nada, que tem um currículo aí birrebaixado. O Luiz Melo está caminhando a passos largos de conquistar o seu tri-rebaixamento, cara. Porra, é ridículo o que está acontecendo. Gente, o Vasco não pode disputar um campeonato brasileiro para ter 25% de aproveitamento. Realmente é muito pouco. Deixe aí nos comentários se o Laureano está certo ou se o Laureano está errado. E essa 777 Partners, isso é furada, isso é estelionato, isso é uma fraude no Vasco da Gama. A gente está falando isso aqui, ó. E como eu encerro todos os vídeos, Vasco neles e a verdade prevalecerá como já está prevalecendo. Valeu!